Senhoras e senhores, estamos de volta! Êêêê! Há quanto tempo? Só que não. Só que não. A televisão É mágica. É mágica. E a gente não gosta de enganar nosso público, que é um público absurdamente espetacular. Esse programa foi gravado no mesmo dia do carnaval, tanto que mantivemos as Quarta-feira roupas. de cinzas. Quarta-feira de cinzas. Olha só, Brownie só mudou de posição, Fabrício mudou de posição, mas não de roupa. Para fazer Caio de também, conta eu também, que estamos né? em outro dia, mas é no mesmo dia que a gente está gravando. Mas o dia é o mesmo. A simpatia também. Mas o assunto é outro. é isso. Que é um assunto que tem fit com você que nos escuta. É sobre fit cultural. Fit cultural é verdade ou é mito? Primeiro, o que é fit? O que é fit cultural? Verdade ou mito? Diga aí, Fabrício. Diga aí, Fabrício, é maravilhoso. Né? Caio, a gente é quase... Vamos fit ou fitness, né? Fitness Vamos começar a definir cada palavra? Fitness. É não, possível não é fitness cultural? Não é fitness, é Não. fit, é fit. Fala aí. O fit é uma palavra de inglês, né? Mas na verdade a gente está falando de aderência, né? Então aderência cultural. A gente pode abrasileirar se a gente quiser, ou a gente pode continuar no fit mesmo. Mas o objetivo do fit cultural é entender se a pessoa que a gente está trazendo para dentro da organização, ela se adequa ao que a organização propõe como cultura. Se ela consegue sobreviver dentro daquela cultura, se ela consegue transitar, né, navegar naquela cultura organizacional. Porque tem gente que entra dentro de uma cultura e não consegue se adequar e sai. E aí tem um custo, né, nessa história, que você contrata a pessoa, você treina a pessoa, aquele custo de onboarding e tudo mais, para ela ficar ali 3 meses, 6 meses. Às vezes ela tem o ramp-up, a hora que ela começa a trazer o retorno do investimento, ela sai. E aí você perde uma grana, porque você tem que começar tudo de novo. E muitas vezes acontece porque o fit cultural não foi considerado dentro do processo de seleção. E como a gente descobre se a pessoa tem fit cultural? Então, aí é o pulo do gato, né? Porque a maioria das empresas... O do Gato é um programa da Band de... Não, do gato, e com certeza ele não vai dizer isso aqui, afinal. Contrate, Fabrício. Opa, não é assim, né? Põe o telefone dele. Nessa hora vamos mudar a O voz. pulo do gato, aí não conta, né? Vai, conta Pra só você o pulo, saber, mas... você precisa, né? Vai. Não, mas o pulo do gato é assim. Desculpa, Sim. interrompendo um pouquinho. Antes de ir para o público do... Deixa no final. Boa expectativa. Segura a audiência. Antes de ir Olha para o lá, pulo do olha gato, lá. Antes de Olha ir para lá. o pulo do gato... Muito bem, para tudo, para eu acho tudo. que a gente primeiro, deveria questionar mito ou realidade? Rola mesmo isso? Porque quando eu converso com bom, o pessoal gente. mais jovem... Vocês são muito idiotas. Só falta a gente esquecer do pulo do gato no final. Mas tudo bem. Não esqueceremos. Alguém lembra a gente, vai. Não esqueceremos. Não, mas eu acho- Assistam, são mais 40 minutos. Porque às vezes Mito ou parece realidade? meio sabe aquele speech de recursos humanos e claro, um cenário meio, enfim, ideal demais, ou um céu de brigadeiro em que, claro, se a gente consegue compartilhar os mesmos valores, empresa, colaborador, sem dúvida nenhuma, a gente potencializa. Mas e aí, meu? Até que ponto realmente isso ocorre? Acho que uma boa pergunta que eu posso devolver para vocês é: vocês já foram CLT? Já. Já? Trabalharam em uma empresa ou mais uma empresa? Mais de uma. Teve alguma empresa que você entrou e você se sentia muito deslocado? Sim. Nossa, como você tá... Estou respondendo essa pergunta, fechada. Sim, Sim. tá bom. É verdade, pergunta fechada. Mas, de fato, Toma. também. Nossa. Eu aceito a crítica. Que espírito colaborativo! Quinta série habitando. Mas aí, assim, dentro dessa empresa, como é essas empresas que você entrava e você não se sentia tão aderente, como é que era para você estar indo trabalhar lá? Você durou... Quanto tempo você durou? Eu durei. Quanto tempo você durou na empresa? Quanto Eu tempo durei você até ficou? ter encontrado a outra. Mas isso foi quanto tempo, Ale? 7 meses. 7 meses. 7, 8. E você? Olha, eu tive uma experiência de CLT e a partir daí acabei... Nossa, foi tipo traumatizante. Olha, eu acho que... Eu não diria traumatizante, mas eu acho que
naquele momento, a realidade, ela era tão, digamos, forte em que, de uma certa forma, eu nem pensava neste cenário ideal de que, pô, tem coisas aqui que eu não concordo, mas como eu estava começando, era super jovem, era quase ali um entendimento de que assim são as coisas. Ou seja, o trabalho tem disso. Você engole, você releva, você naturalmente discorda, mas muitas vezes não tem nem espaço para você expressar isso, mas a vida segue, né? Obviamente, a gente tá falando, eu estou falando de 30 anos atrás, mas o foco era o salário no final do mês. Entendi. Então, e aí assim, acho que isso traz a gente para pensar em motivador de carreira, né? Porque o motivador de carreira pode ser esse lugar da estrutura, né? Ele pode ser um lugar de poder, ele pode ser um lugar de equilíbrio. E para a gente exemplificar um pouco isso, O motivador é do Shine, da Edgar Schein, ou não tem nada a ver? o quê? O quê? Motivadores de carreira? Não é do Shine. O Shine, ele fala mais especificamente sobre cultura, e eu estou trazendo um pouco de motivadores de carreira de Korn Ferry. Então, assim, quando a gente pensa nesses motivadores de carreira, se eu contrato alguém, por exemplo, para uma startup é uma empresa que ela está começando, né? E que todo mundo meio que bota a mão ali no operacional, mesmo que eu seja um gerente, um diretor, um VP, tá todo mundo no dia a dia construindo aquela empresa do zero para que ela consiga chegar num grau de maturidade X, né? E, enfim. Se uma pessoa que ela gosta de estrutura entra numa startup, ela não vai sobreviver. Porque a pessoa que ela gosta de estrutura, ela gosta de chegar numa empresa onde está tudo pronto e ela vai só apertar os botõezinhos. Só fazer o avião decolar. O avião já está pronto, se a gente for pensar nessa figura de linguagem. Assim. Então ela entra no avião que está pronto, aperta os botõezinhos e pilota esse avião. No caso da startup, a gente está construindo o avião enquanto ele ainda. voa. No aeroporto. Não, porque o avião Às vezes. precisa voar numa startup, assim. Sim, não interessa sim. se ele não está pronto. Sim. E se ele vai despencar lá do céu. Mas Ou ele são está 14 voando bis, ou e são você Boeing. está fazendo esse avião voando enquanto você constrói o avião. É uma coisa esquizofrênica. Que exige outra E competência. que se você tem um motivador de estrutura, você não vai durar 3 meses ali dentro. Porque não vai ter a estrutura que você precisa para você rodar. Entende? Então, uma pessoa para entrar numa startup, ela tem que ter um motivador por desafio, por exemplo. Porque ela vai ter o desafio todo dia novo dentro da empresa. Não existe de igual dentro de uma startup. Eu estou falando porque eu já fui CLT dentro de startup e era uma doideira. Era muito legal, mas era exaustivo pra caramba, porque todo dia é um dia novo e todo dia você está resolvendo problema e todo dia você está metendo a mão na massa, independente do cargo que você tenha dentro da empresa. Não deve ser fácil, né? Você conseguir, num estágio tão inicial, né? Eu acho que de ambas as partes, né? Eu acho que a empresa busca avaliar até que ponto aquele candidato que se apresenta tem esse fit e, por sua vez, o candidato, claro que vai depender se ele está numa situação mais vulnerável ou não, quanto ele precisa do trabalho para pagar a conta no final do mês e se sujeitaria a uma situação que não seria a desejável, mas justamente em função dessas questões, enfim, mais mundanas, né? Afinal, elas fazem parte também, ele vai lá, engole o sapo e a vida segue. Claro que eu reconheço perfeitamente. Obviamente isso não é sustentável, né? Porque ninguém merece fazer o que não gosta, ninguém merece trabalhar num ambiente que não se senta bem, ninguém merece, naturalmente, ter um papel dentro de uma organização que você não compartilha valores, né? Sim. Então, acho que nesse sentido, faz todo sentido. Porque é uma vida curta, né? É uma vida curta. Essa pergunta, ouvindo o Caio, o fit cultural é para todo mundo numa organização? A gente está olhando, quando uma empresa resolve medir isso, ela olha da parte de cima até o pessoal da limpeza, ou não? Ele é feito para uma camada
de liderança, gerencial? Deveria Como ser que feito para todo mundo, né? Assim, deveria. Existem empresas que levam isso muito a sério, mesmo, assim, tipo Adidas, por exemplo, é uma empresa que leva o fit cultural muito a sério, muito a sério. Inclusive, eles estão trabalhando agora um conceito que é um conceito, se eu não me engano, da Amazon, de bar raiser também, né? Que assim, é o guardião da cultura, assim. Ele garante que ninguém vai ser contratado se não tiver dentro de determinados padrões de competências, comportamentos, motivadores que tenham a ver com o jeito deles operarem ali dentro. Porque se você coloca uma pessoa que ela não está aderente à cultura, essa pessoa ela vai se tornar infeliz ali dentro, e uma pessoa infeliz dentro da sua empresa, ela começa a ser uma detratora da cultura. Ela começa bom, a gente sabe, né, pelos cantos, a reclamar e tal, e isso vai acaba que vai contagiando, contaminando claro, as negativamente. pessoas. Contaminando. E isso vai, de alguma forma, deixando a cultura contaminada. Então, parece que não é importante quando a gente pensa nisso, a gente até acha que, mas será que realmente é importante olhar para esse lugar? Será que funciona? Será que não é um mito? Todo mundo precisa ter? No mundo ideal, sim. Né? Assim, desde o CEO até a pessoa que estiver no cargo mais baixo, deveriam estar sendo considerados dentro desse fit cultural. Só que a gente precisa tomar um cuidado quando a gente fala também de fit cultural e dentro desse fit cultural dos motivadores, porque normalmente eu não tenho um único motivador de carreira que vai conseguir trabalhar todas as camadas da organização, né? Porque quando eu penso, por exemplo, no CEO da empresa, muito provável que na cadeira que ele ocupa, que o fit dele provavelmente vai ser algum lugar dentro de... me fugiu agora. Não existe o risco de você começar a homogeneizar demais a empresa, na medida em que a gente começa a buscar as mesmas características ou os mesmos fatores sendo analisados? Era esse o ponto. Muito obrigado por essa pergunta. Meu Deus não, aqui do é céu. sintonia. Ratinho! Eu acredito que houve um fit aqui. Muito Houve um obrigado. fit mental. Porque assim, o pessoal de vendas não pode ter o mesmo motivador, por exemplo, Então. do pessoal de operação. O pessoal de vendas, ele tem que ter um motivador por desafio. O pessoal de operação, por exemplo, pode ter um motivador por equilíbrio, por exemplo, porque eles não vão ter o desafio de estar sempre conquistando um novo cliente, que é algo que o time de vendas tem que ter. Eles podem ter até um motivador por desafio, pensando no desafio de manter o cliente dentro de casa. Mas isso tudo vai ter que ser olhado pelas gestões de uma forma que vá casando os motivadores com as necessidades da empresa. Então, se eu tenho uma empresa onde todo mundo tem motivação por poder, todo mundo vai estar brigando para ser líder um dia. E aí não vai funcionar também. Eu preciso ter algumas camadas, algumas áreas ou algumas funções cujo motivador pode ser o motivador por poder, né? Que é esse lugar de construir uma hierarquia, de conseguir ter um poder formal e informal sobre as pessoas. Mas se todo mundo tiver esse mesmo motivador, a gente vai ter uma situação mais complicada. Os nossos motivadores mudam ao longo da vida. Mudam. Pessoal. Mudam. É muito de acordo com o nível de carreira que você está. Então. Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira, eu tinha alguma coisa muito mais voltada a poder. E à medida que eu fui envelhecendo, hoje eu estou mais dentro do equilíbrio, que é o equilíbrio da vida pessoal e vida profissional, assim. Para mim, hoje é mais importante do que poder, assim. Imagino que exista uma conexão desses motivadores com os valores, porque são coisas distintas, né? Ainda que, imagino, conectadas. Eu acho que o motivador dentro de fit cultural, ele é um fator muito importante, mas ele tem que ser olhado junto com competências, né? Então, quando a gente fala de competências, a gente está falando de
tolerância à ambiguidade, resiliência, tem uma série de 38 competências, não dá para ficar falando todos aqui, né? Mas se eu não considero as competências, porque a competência dentro de um fit cultural, a gente está falando de comportamentos necessários para eu sentar numa determinada cadeira. E aí, quando eu falo de competência, eu tenho que olhar a cadeira mesmo, assim, né? Então, Mas é a cadeira ou a pessoa que está na cadeira? É que a cadeira vai ser ocupada por uma pessoa, né? Então, para eu sentar naquela cadeira, eu preciso ter determinadas competências. E aí, dentro desse lugar, as pessoas, elas vão ser analisadas dentro desse número de competências, que também não pode ser muito grande. Eu não posso ter, sei lá, 15 competências para uma pessoa, porque não existe ninguém com essa quantidade de coisa. A gente está falando de 5, 7 estourando, se eu quiser muita coisa. Mas esse é um número saudável que dá para você encontrar um ser humano. Mas que isso a gente começa a falar que é uma pessoa que não existe, está só na sua cabeça. Eu quero pensar assim, ó, a gente está falando muito de fit cultural nas empresas, a gente está falando de como é que a gente contrata. Como é que a gente pode trazer isso para a DHO e pensar em fit quando a gente está lidando com um cliente, por exemplo, né? Existe um fit entre a gente, que é consultoria, e os clientes que a gente está trabalhando. Existem motivadores que, por exemplo, podem fazer com que a gente se adeque ou tenha mais aderência com um determinado cliente do que com outro? Eu acho que existem sim motivadores que são identificados ao longo do caminho, né? Porque como parte do próprio processo de venda, e claro, nós como consultores, oferecendo nossos serviços, e claro, né, buscando fechar um negócio, acho que num primeiro momento, a gente vai buscando esse fit, se ajustar, né, às necessidades do cliente. Não estou nem falando do fit cultural, é muito mais entender que necessidades são essas, e com o passar do tempo, a gente começa a conectar essa necessidade com a cultura. Eu não sei até que ponto a gente poderia chamar isso de fit cultural, né? Porque a gente sai um pouquinho desse modelo empresa-colaborador e a relação agora é outra, né? Mas, falando, claro, das minhas experiências, é muito mais gratificante na medida em que você começa a realizar um trabalho, acho que o Ale também já deve ter, enfim, sentido isso, onde você se sente muito mais encorajado e animado de continuar esse trabalho porque houve um clique, Sim. houve uma identificação. Sim. E eu imagino que isso Uma aderência, está relacionado à aderência cultural, né? Sim. Inclusive, isso é uma ferramenta que a gente podia construir. De aderência? Como eu vou trazer aderência consultor-cliente, né? Então, e aí essa... Deixa eu falar. Deixa. Já falou muito. Pelo amor de Deus. Eu queria fazer outra pergunta. Não, segura essa, vamos lá. Né? Porque a minha pergunta é assim, dentro da empresa, às vezes a gente demite a pessoa por falta de fit cultural. E eu queria saber se você já demitiu algum cliente por conta de fit. Nossa, que perguntinha. Você começou agulhando. Então, enquanto ele pensa, eu vou Meu Deus, o responder. cara tá animadíssimo. Vai, Caio. Responda, eu entendo. Talvez o termo demissão seja forte, mas já houve situações em que eu fiz de tudo para não fechar o negócio. E isso passa principalmente por preço alto, Claro. por você começar a, naturalmente, colocar barreiras onde você fala, quer saber de uma coisa? Pô, tomara que não role. Você vai trabalhar que ele me pague muito bem. Exato. É um pouco nessa linha, né? Ou porque a gente, de antemão, entende que o que ele está nos pedindo não vai funcionar, e a gente já conversou sobre isso num episódio, onde aí entra, agora sim, os valores. Nossa, agora a gente está fazendo uma conexão com todos os pontos. Entra os nossos valores e fala, não, para isso eu não entro nessa. E o importante é a gente reconhecer, eu acho que isso até faz parte, né? Porque nessa diversidade desse mundo que a gente habita, a chance de a gente encontrar um cliente pela frente que não rola o clique, pô, é considerável. Acho da mesma forma que eu estou buscando um emprego para aquele indivíduo que está buscando o CLT, e ele vai chegar na empresa e falar, caramba, não era bem isso que eu queria. Então, voltando agora à questão para a relação, digamos, mais comercial com a consultoria. E aí, já rolou demissão do teu cliente ou fazer de tudo para não ganhar?
Posso falar agora? Por favor. Pode, fala. Não lembro. Era isso. Essa era a sua resposta. Obrigado, o programa de hoje foi ótimo. Não, eu não lembro mesmo. Eu acho Não que lembra sim. real? Nunca teve um caso em Não, que você... teve casos de eu ter ranço do cliente, coisas tipo, meu Deus do céu, que pague melhor porque esse trabalho foi dureza de estar aí dentro. Sim, eu não pensei que era para falar o nome do cliente. Não, não é pra falar, jamais. Ah, tá bom. A gente nunca vai expor você dessa Mas já tive maneira. situações bem difíceis, assim, de não me ver naquele lugar, né? Tipo assim, lembra de uma história. Eu vou contar essa história. Conta, Não. tô esperando. Teve um cliente que eu atendi que era da área médica. Hum. Ele era um consultório médico, de uma especialidade médica bem problemática. No meio de um treinamento, ele ficou ofendido por alguma razão, que eu não sei qual é, ele ficou de pé e ele me ofendeu. Ofendeu real, assim? Real. Sério? Qual foi a ofensa? A ofensa, eu tô tentando, não, mas faz muito tempo isso aí, ó. Faz Tô mais de zoando, não 20 precisa anos, falar faz ofensa. muito tempo Tá, mesmo. mas ele te ofendeu. Mas ele ofendeu falando que o que eu estava falando era uma besteira, Nossa. que aquilo não fazia sentido, Falta que ele de conhecia respeito. a menina, que a menina não era aquilo. Eu falei, menina não era aquilo que ele... Era um teste que estava no resultado da menina, cada um tá meio que falando o resultado, uma coisa assim, não lembro. Isso faz muito tempo. E Você estava dando uma devolutiva. devolutiva, mas era em grupo de liderança. Tá. Era aquele exercício janela de Ohio, negócio assim. Johari. Que tem uns nomes, não tem uns nomes para cada secreto, quadradinho. aberto. Aí fala assim, a Maria deu secreto. E que significa lá. E Ele o levantou e cara, falou, de jeito Maria não é nenhum. isso, de jeito nenhum. Você não já se viu? Começa a falar a menina assim. Eu falei, não, Você ela é um que preencheu o mentiroso. teste, não fui eu, né? Aham. Ela que fez, deu resultado. E ele me ofendeu. E eu me retirei da sala. Descobriu que ele tinha um caso com a Maria? Não sei, fui para o estacionamento e eu tinha uma outra consultora comigo e eu chorei aquele dia, literalmente. Você chorou? Uau. Chorei. Porque eu me senti muito ofendido, muito mal. E eu falei para essa consultora que dividia esse trabalho comigo, falei, eu nunca mais volto aqui. Ela falou, não, já entendi, né? Não volto. E aí passou um tempo, eu encontrei com uma médica desse consultório andando aqui em Perdizes. Ela cruzou comigo na rua, eu falei, doutora Revers. Ela, oi, tudo bom? Aí ela falou assim, você nunca mais voltou lá? Eu falei, não, né? E por ela que falou será? assim, aí eu entendo por quê, ele é muito difícil. Eu falei, nossa, não sabia que era difícil. Então ali foi um lugar que eu me demiti, assim, saí por uma razão meio óbvia, de violência mesmo, né? Sim. Mas aproveitando a deixa, até que ponto, claro, ali a gente está falando de uma pequena empresa onde provavelmente ele ia ocupar uma posição de liderança na empresa. E provavelmente Ele era o dono. Ele era o dono. Né? Agora, Ele me demitiu ao vivo. Tipo ou você pediu para sair, é diferente. Foi igual, foi um empate. Mas quem tinha Mas- poder era ele, né? Até que ponto isso não está concentrado na figura de um indivíduo que não necessariamente reflete a cultura da empresa? Porque muitas vezes, e agora voltando, e aqui meio refletindo e brainstorming junto com vocês, porque muitas vezes quando não rola o clique com o cliente, a gente não pode esquecer que quem está na nossa frente é o nosso ponto focal, é a nossa interface. E às vezes o clique não rola porque não houve uma química entre nós, mas não necessariamente a gente pode julgar que isso representa a cultura da companhia. Sim. Eu acho que aí a gente até poderia ser injusto em algum momento, né? Sim, Sim. 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 É que como era a voz da liderança, acho que representava bem a Ah, não, no companhia. seu caso, eu não tô... caso, mas eu já deu, eu acho que sim, concordo acho que isso também contigo, não pode representa. acontecer, né? Olha, Mas já a tive o gente tem que contrário também, de cuidar. ter fit com um cliente, de ficar muitos anos, né, de uma relação que você vai construindo, fala assim, me via naquele lugar, trabalhando naquele lugar, ajudando naquele lugar, fazendo Sim. parte, compartilhando os valores Não, daquela eu empresa, também, assim, nossa, quer ver? e nem pode ser empresa gigante ou pequena, eu falo, nossa, gigantona, conversa dialoga comigo. Mas eu queria pegar uma coisa que você falou agora há pouco, que eu perguntei se era diferente de âncora de carreira ou de do motivador de carreira pessoal, né? De cada um tem o seu motivador, né? Sim. E que você falou do seu, assim, do poder que foi se transformando por esse equilíbrio. E acho que a gente vai se transformando nesses até que tipo de cliente eu quero me relacionar também. Sim. Não tem? Tem. Porque isso não tem a ver com dinheiro.
na minha visão. Pode ter. Não, mas não tem só. Por exemplo, Não tem só a ver com dinheiro. não tem ok. só a ver com dinheiro, porque não é porque o cliente está te pagando super bem que você quer Uma estar lá. consultoria no início, por exemplo, pode ter a ver só com dinheiro. Você Total, tá tentando não, monetizar. aí tudo Sim. bem. Mas em algum caso, assim, não acho que tem só a ver com grana, tem a ver com a relação é legal, dá para sentar com o cara, dá para construir, dá para pensar junto. Acho que quanto mais madura vai ficando essa empresa, né? Sim, Assim, você vai... algum nível de estabilidade, assim, você vai começando a considerar esse tipo de coisa. sim. E o quanto você é desafiado de uma maneira respeitosa por aquela pessoa, por aquela Também. Isso é organização. maravilhoso, inclusive, Te né? convidar para pensar junto, te Sim, convidar para eu adoro esses articular, convites. te convidar para uma série de coisas. Eu acho que esse fit vai sendo construído, né? Vai. Mas quando os valores são muito diferentes, eu vou cair no valor que é muito assim, sei lá, da relação. Eu trabalhei no agro como agrônomo mesmo, então eu trabalhei em empresa que tinha alguns valores que não conversavam comigo. Estou falando isso há mais de 20 anos, tipo, ir na zona para pagar para produtor rural. Estou sendo bem explícito na nossa conversa, mas é verdade. Uau! Tá bom. Então, qual o fit cultural? Isso não conversa comigo, não dialoga comigo, mas eu ia lá e pagava. E aí E frequentava? frequentava, mas como ouvinte. A minha pergunta estava Como implícita. ouvinte, como ouvinte. Você captou a E minha aí eu tinha mensagem. que pegar a nota e fraudar uma nota baseado naquilo que eu escutava dentro da companhia. Ó, mente na nota, senão a contabilidade não vai te devolver o dinheiro. Você pega Meu a nota de um Deus. restaurante, Entendi. fala que custou porque a comida foi outra. E aí ia lá, eu levei muito. E aí isso me gerava uma angústia terrível. Assim. Sim. Como eu trabalho num lugar que eu tenho que ir numa zona que não dialoga nada comigo. Esse lugar eu achava uma violência, achava um monte de coisa para mim. Comecei lá. E essa hora de engolir um monte de coisa para ficar. Então, não tem. Mas esses valores vão uma hora rompe, Mas né? será que isso, nessa geração, enfim, não quero aqui, vai parecer meio etarismo, mas isso não está muito mais forte agora? Quando a gente conversa com esse pessoal mais jovem e eles... Talvez o menino tivesse fugido do meu papel hoje. Ou não. Você mas diz é o essa ponto. consciência, né, dessa Exatamente. violência. Eu acho que a importância do fit, essa questão de você se sujeitar, né? Com certeza. Eu vejo isso muito forte, Muito né? forte. Na medida em que não precisa muito para você chegar Até e as falar, questões meu, ambientais, por fui, exemplo. né? questões Porque, isso já não hoje fala em comigo, dia- né? Eu acho que hoje, então acho que O nível de sujeição é muito menor. muito menor, muito É, menor. é. E do nosso ponto de vista como, empresa de consultoria, acho que faz todo sentido do mundo essa questão da estabilidade, né? Ok, até onde nos sujeitamos. E com o passar do tempo, claro que a nossa tolerância para determinadas situações, ela vai não apenas diminuindo, mas chega um momento, você zera isso. Não é do meu feitio. Não, né? chega, não é para isso, né? Mas vou perder aí um faturamento. Meu, paciência, isso que nessa altura da minha vida... não Sim. aceitar né? algumas coisas. Falar, não vou, Exatamente, eu não, acho esse que tipo esse de cara. né? Eu acho que isso é tem de muito a lidar. ver. Tem muito a ver. Tem. Eu acho que tem a ver. E o que fica? Quais os três Quais horizontes os que três saem de horizontes hoje? dessa conversa? Começa acho que pra mim o que pelo fica- Caio. Pelo Caio. São os valores, né? Eu acho que não dá para você falar em fit sem conversar e buscar essa harmonização com o valor, o que você realmente acredita, né? Então, o sentimento de realização para a gente, né? Para mim, o sentimento do dever cumprido, da satisfação do cliente, de ele realmente, genuinamente ficou contente, satisfeito, eu pude contribuir, eu pude melhorar. Isso é o que, enfim, não quero parecer aqui, romântico demais, mas, é isso que me move, né? E isso provavelmente está lá dentro de mim, né? Então, no momento em que você fala de fit, você tem que falar, acho que obrigatoriamente, primeiro você se entender quais são esses valores, os seus drivers, né? E a partir daí começar a buscar isso no lugar onde você trabalha. Ou como CLT, ou como um prestador de serviço, dentro da sua consultoria. Mas isso é fundamental para a tua vida profissional. Eu queria pegar um pouco da história que você falou da Adidas, que é como o que ficou para mim, esse lance do tem que passar por todo mundo, né?
Porque se não passar por todo mundo só por um pedaço, eu já acho que tem uma questão do fit. Então, olhando para mim, uma empresa que uma metade dela é invisível, outra metade dela é visível, já tem uma questão. Dá mais trabalho, é mais custoso, mas já que eu estou a fim de olhar, olha tudo, né? E acho que é um exercício profundo da empresa de se perceber, e inclusive conversando com a nossa conversa anterior, se eu tenho um propósito que tem lá alguma questão de humanidade no meu propósito, e propõe uma ação como essa, desconsidera um pedaço, já tem uma incoerência. Isso aí. Não é? É isso. E acho que isso pega muito nas empresas, né? Das incoerências, das pequenas ou das grandes, mas é incoerência. E outro ponto que acho que dialoga muito com o Caio, em algum momento, acho que a gente tem feito, mas isso na vida nós três aqui, no auge da nossa maturidade, de abrir mão de algumas coisas que a gente não quer mais. E aí por isso que eu acho que é além da grana. Eu falo assim, eu não sei se quero me relacionar com um cliente desse que é tóxico, me trata mal, ou que não é só me tratar mal, trata mal as pessoas que estão ao meu lado também, né? Porque às vezes me tratar bem é muito fácil. Sim. Mas como trata o time, né? Mas como tratou os outros, né? Aqui na síntese mesmo, a gente já reuniu gente aqui na sala que tem treinamento. E tô lá, e sei lá, a Marina dando treinamento e eu tô fazendo café. E veio uma empresa aqui fazer treinamento e me olhou como se eu fosse a moça do café. E aconteceu o inverso também, a Marina fazendo café e eu lá. E tratou, e para mim essas pessoas não servem. Diferenciam, né? Diferenciar de não olhar na cara. Não, diferencia a moça do café como se ela fosse menos importante, né? Exatamente. E eu era a moça do café naquele dia, depois foi a Marina. E é verdade que estou dizendo assim. A pessoa não te olha na cara, passa batido. Fala assim. E eu falo, nossa, eu tenho algumas experiências sociais aqui dentro que são assustadoras. Então, tipo, eu quero ter relação com um cliente desse. Ah, mas ele paga não sei quanto, assim. Mas a gente quer ter relação com essa gente. É isso aí. Conversa quanto... Ou qual esforço eu tenho para mudar a cultura? Nem tem essa intenção, né? Sim. Nem quero. Não é nem o nosso papel. Nem é nosso papel. Não. Acho que o meu horizonte fica na flexibilidade de olhar sempre para em que momento que você está como pessoa ou como consultor, né? O que está te movendo naquele momento, para você conseguir entender que tipo de cliente você está disposto, né? Porque eu acho que tem um lugar de disposição, né? Às vezes a gente está disposto a pagar um preço mais alto e para lidar com determinadas coisas, e em determinados momentos a gente está menos disposto. Então, entender qual que é o tamanho dessa minha disposição, que motivação é essa que eu tenho, sendo eu, né, uma pessoa física que está indo para um lugar CLT e vou entrar dentro de uma determinada cultura, seja eu como consultor, tendo que atrair com o cliente, tendo que lidar também com um outro determinado tipo de cultura. Certo? Quer mandar um beijinho? Vamos mandar beijinho? Eu vou mandar um beijinho para Roberto, meu irmão, hoje. Opa! Nunca mandei um beijo, Não. Né, pro meu irmão. Nossa, então, nem Beto, sabia Nem que sabia você tinha tinha irmão. Tem um irmão chamado Roberto, Betinho. Beijo pra você. Beijo, Legal, Betinho. já vai assistir Beijos e isso. abraços. Betinho, pro a gente Provavelmente, mas É é isso aí. isso. Petinho, escute a gente. Não, olha, eu quero agradecer hoje, o episódio foi espetacular. Ele deu uma virada no meio do caminho. A gente saiu desse momento onde que Fabrício trouxe pra gente mais que perdigotos. Ele salivou. Eu vomitei saber. Ele cuspiu. Uma enxurrada, saber, né? uma enxurrada, uma cachoeira. torrente. Um vômito de saber. E depois desse momento houve um plot twist, né? Negócio. Sim. Foi. Boa sorte, Pedro. a O gente jogo ama virou você. e aí estamos aqui. É isso. Se você chegou até aqui vivo, se você tem fit com esse programa, Se você chegou até aqui, escreva fit no final. fit. E se não chegou, não fit. Se tem fit, siga a gente no YouTubers, no Três Horizontes e também no Spotify, também no Três Horizontes. Compartilhe com aquele que você tem fit e com aquela que você Honda também patrocina a gente, manda um Honda Fit. Não? Não foi Puta boa. que Tchau, pariu. gente. Essa foi Obrigado. pra Brownie, terminar. beijo do Brownie, dá tchau, Brownie, dá tchau, tchau, Brownie, tchau. tchau.